Boa noite, irmãos e irmãs. Privilégio e alegria quando podemos... Obrigado, Márcia. Quando podemos nos encontrar, quando podemos estar em culto ao nosso Deus, louvar o seu nome, quando podemos também interceder uns pelos outros, quando podemos orar, quando podemos apresentar diante do Senhor aquilo que está também no nosso coração, não é? Momentos preciosos, muito especiais. Também um privilégio de poder atender o pedido do pastor Natan, que durante a semana pediu se pudesse trazer a mensagem. Respondi rapidamente a ele dizendo que era um privilégio, porque é assim que sinto, não é? É um privilégio por diversas razões. Primeiramente, pelo convite que o pastor fez, também por poder trazer a palavra do Senhor na nossa igreja, juntamente com os irmãos, com quem a gente tem algum tipo de convivência, não é? Mas também porque depois de um período longo, que os irmãos conhecem e sabem um pouquinho aí da trajetória desses últimos meses, o simples fato de eu dar esse passo aqui, né, subir esse degrau, já faz muita diferença, e hoje faço isso com tranquilidade, faço isso com alegria e com gratidão também. Agradeço também as orações dos irmãos, o interesse, o acompanhamento, sempre uma mensagenzinha, uma ligação ou um momento, a visita que o pastor Natan também me fez ao longo deste período. Os irmãos sabem, então, que fruto de uma torção no meu joelho, depois uma cirurgia, algumas complicações, já se vão aí 9 meses, 10, na verdade. Mas, graças a Deus, hoje estou bem melhor, não é? Neste tempo também houve uma compreensão muito grande da parte da convenção, da liderança da convenção, aliviando um pouco o peso, pedindo, inclusive, para eu ficar um pouco mais recluso, não é? Diminuindo aí um pouco as responsabilidades, dividindo, pelo menos, essas responsabilidades, e também evitando muitas viagens. Os irmãos sabem que, dado o meu trabalho, viajo bastante, mas nesses últimos meses tem sido bem reduzida, não é? Agora, retomando aos poucos e acelerando novamente. Então, quero agradecer e dizer da alegria de poder estar neste momento também aqui, juntamente com os irmãos, com o objetivo de trazer esta mensagem da Palavra de Deus. Quando o irmão Charles me apresentou como diretor executivo, normalmente eu começo falando da convenção, né? Hoje eu comecei falando de mim, não é? Mas nem vou chegar a falar da convenção hoje. Gostaria apenas de trazer, antes da mensagem propriamente dita, 2 coisas à nossa lembrança. A primeira é que setembro está sendo conhecido como o mês amarelo, não é? O mês amarelo. Então, nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto hoje à noite. Só que, historicamente, há pelo menos 100 anos, mais de 100 anos, 112 anos, se eu não estou enganado, o Brasil batista, o setembro não é só amarelo. Ele é o que também? Verde e amarelo. Não é? Verde e amarelo. Isso não é invenção da Copa do Mundo, nada disso. Não, verde e amarelo. Por quê? Porque é quando se comemora a data especial de missões nacionais. E a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira existe há mais de 110 anos, não é? E tem feito um trabalho fantástico no Brasil, começando lá pelo sertão nordestino, depois entre os indígenas, e assim foi avançando com diversas ênfases no ministério. Hoje em dia, por exemplo, uma grande ênfase nas grandes cidades através do trabalho da Cristolândia, não é? Uma oportunidade de testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em muitos lugares e de uma maneira muito especial. Então, nós somos participantes deste trabalho, enviando missionários da Junta de Missões Nacionais, ou melhor, missionários batistas brasileiros, apoiados pelas igrejas e enviados pelas igrejas, né, tendo a Junta de Missões Nacionais como agência missionária neste ministério de alcançar o Brasil para Cristo, a nos ajudar enquanto igrejas, alcançando o Brasil para o Senhor Jesus Cristo. Não é?
Então, queria lembrar disso também, lembrando que é tempo de orarmos pela obra missionária, é tempo de nós investirmos na obra missionária, é tempo de recordar com alegria aquilo que Deus está fazendo através desta obra há um longo tempo, mas que continua cada vez com maior ênfase, não é? Maior ênfase. E hoje em dia, então, enquanto Convenção Batista Brasileira, participantes e estando junto, né, sustentadores também desta obra da Junta de Missões Nacionais, temos um privilégio, então, muito grande. Só da Cristolândia hoje nós temos mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil. Não é? Significa que muita gente tem sido conquistada para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tendo saído das Cracolândias deste Brasil afora, inclusive uma das últimas instalada aqui em Curitiba, não é? A Cristolândia aqui em Curitiba também. Então, irmãos, vamos lembrar, não é, que o setembro é amarelo, mas é verde e amarelo também. Há muita obra para ser feita, está sendo realizada e somos participantes também desta obra cooperativa entre as mais de 12 mil igrejas batistas no Brasil. A Convenção Batista Pioneira, nós somos 61 igrejas, né? Mas fazemos parte dessas quase 13 mil igrejas batistas no Brasil. Somos 125 pastores na Convenção Batista Pioneira, mas na Convenção Batista Brasileira somos mais de 12 mil. Não é? Então, fazemos parte deste exército do Senhor, sabemos que a obra é extensa e a contribuição dos batistas ela é pequena nesse universo tão grande, mas é importante, não é? Para que continuemos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em tantos lugares. Estava lembrando há pouco, por exemplo, de um missionário, um dos primeiros missionários entre os indígenas no Brasil, que foi enviado por missões nacionais e foi sustentado por uma igreja batista pioneira, há mais de 50 anos que está no campo. E o nome dele é Gunther Carlos Krieger, não é? E a sua esposa, a irmã Úrsula. Então, um trabalho que se desenvolveu entre os xerentes, lá no Tocantins, através de uma metodologia missionária avançada para a sua época, porque considerou a contextualização missionária. Me lembro o testemunho do pastor Gunther, quando ele falou a respeito da casa que ele construiu para ser o missionário entre os xerentes. Sabem como é que foi? Do modo como os xerentes faziam as casas. Ao invés de comprar a lajota, né, de comprar o tijolo, sabe como é que eles faziam? Eles iam na beira do rio e amassavam o tijolo com o próprio pé e colocavam no sol para que então o tijolo ficasse duro, não é? E ali com aqueles tijolos iam construindo a sua própria casa. É claro que leva tempo para fazer essa casa, não é? E foi assim que ele foi conquistando a amizade dos xerentes. E foi através disso que ele foi aprendendo a língua dos xerentes e se tornou, então, um missionário entre os xerentes que tem não apenas o privilégio de levar pessoas a Cristo, mas, inclusive, de fazer com que uma etnia que estava morrendo viesse a ser recuperada e hoje está crescendo. Na época que ele foi para lá, tinha pouco mais de 3 mil índios. Né? Hoje já são mais de 10 mil índios xerentes. Então o trabalho se desenvolveu, o Evangelho chegou, conquistou aquelas pessoas, conquistou aquela etnia, pessoas hoje que têm as suas próprias igrejas. Não são igrejas de uma denominação, são igrejas de Cristo plantadas dentro de uma etnia, dentro de uma nação indígena. Então, exemplos como este e como da Cracolândia ou da Cristolândia, não é, se multiplicam através desta obra. E isto, para mim, irmãos, traz esperança. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje, trazendo alguns textos da Palavra de Deus e trazendo este assunto à nossa mente e ao nosso coração. Não sei quantos receberam um post assim da Sociedade
Bíblica Brasileira esta semana, não é? E traz justamente, então, ali o símbolo do Setembro Amarelo e esta expressão, o que lhe traz esperança? Uma pergunta que é importante não apenas para ser repetida, não apenas para ser lida, mas uma pergunta que deve mexer um pouco conosco. E quando pensamos, então, nesta pergunta, ela veio acompanhada também deste versículo do Salmo 42, o versículo 5, que diz, então, vamos ler juntos? Vamos lá. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, no Salmo 42, versículo 5, este Salmo 42 é conhecido também como um salmo, um masquil, é o salmo didático, não é? Quando, então, os filhos de Coré acompanhavam o povo que estava indo para o culto de louvor a Deus no templo. Então, havia uma forma de se expressar no meio daquela comunidade, da comunidade judaica. E então, havia uma maneira do povo se referir àquilo que era a sua experiência pessoal, a sua experiência familiar, a sua experiência também comunitária, a experiência de culto, não é? E muitas situações poderiam acontecer, como de fato aconteciam e também acontecem hoje, que podem trazer no coração da pessoa talvez um peso, uma dificuldade, uma dor, uma situação que lhe faz pensar sobre a sua maneira de reagir diante das circunstâncias. E o salmista, então, expressa desta maneira, né, dizendo como que falando consigo mesmo, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Não sei quantos dos irmãos e irmãs já se perguntaram isso. Talvez em algum momento, não é? Já tenham se perguntado. E talvez aqueles que nunca se perguntaram, um dia poderão se perguntar. Diante desta pergunta, por que você está abatida, ó minha alma? Certamente muitas respostas podem ser dadas, não é? Dependendo da experiência de cada um, dependendo da situação de vida, dependendo do momento familiar, dependendo das circunstâncias que a pessoa está vivendo, com maior realização, com menor realização, com momentos de vitórias na vida ou com situações de grandes derrotas, de grandes dificuldades, sejam elas subjetivas ou sejam elas bem objetivas. Por exemplo, eu fico pensando nessas notícias que temos recebido das queimadas na Amazônia ou no Cerrado, não é? As pessoas, quando veem o fogo chegando perto da sua casa, por exemplo. Às vezes a esperança pode fugir, não é? Ou quando alguém, por exemplo, eu vi uma reportagem esses dias, os biólogos, não é? Pegando os animais, alguns deles já mortos, outros sofrendo bastante por causa do fogo, alguém que dedica a vida a estudar a botânica, por exemplo, de repente vê uma vastidão enorme, não é? daquele solo, daquela floresta completamente queimado, devastado. Não é? Então, pode vir uma pergunta assim, por que está abatida, ó minha alma, quando vejo algo tão objetivo, ou quando também vejo algo tão subjetivo, quando não consigo superar algumas das minhas frustrações, não é? Alguns dos meus desafios pessoais. Então, vem essa pergunta, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista, falando consigo mesmo, ele já traz uma resposta, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele,
meu auxílio e Deus meu. Existem alguns dados que foram trazidos pela Sociedade Bíblica, né, que nós então conhecemos. Um deles é este aí: diariamente 32 brasileiros se suicidam. No mundo ocorre uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Isso significa que aproximadamente 1 milhão de pessoas tiram a sua vida a cada ano. São dados bastante intrigantes, não é? E até preocupantes, uma vez que vivemos neste mundo em que esta realidade está presente nos dias de hoje. Essa frase, ela não esgota todo o assunto a respeito do suicídio, mas foi expressa pelo presidente da Associação de Psiquiatria da América Latina, dizendo: suicídio é um ato de desespero. Então, se pensamos na questão do suicídio, por exemplo, dentro do Setembro Amarelo, e esta grande realidade que aí está, o suicídio como um ato de desespero, que pode ter certamente motivos os mais diversos, não é? Porém, aponta, no meu entendimento, justamente para que nós realcemos esta pergunta: o que traz esperança? O que pode invadir o nosso coração e nos ajudar a compartilhar com pessoas para que a esperança renasça, mesmo num quadro em que haja uma grande desesperança? Numa situação em que pessoas estão tirando a própria vida, porque, em grande parte, por falta de esperança. Quando nós olhamos para a Bíblia, e se alguém quiser acompanhar, pode acompanhar, né? Lendo aí os textos, ou pelo menos alguma referência, nós vemos algumas palavras assim, quando olhamos para o Velho Testamento e lembramos de Rebeca. Rebeca e Isaac têm uma história linda, né? Uma história de amor, quando Isaac estava em busca da sua pretendida. Então, o que aconteceu foi que Abraão, o pai de Isaac, enviou o seu servo para buscar a sua noiva, não é? Entre os seus parentes e tal, que era o costume da época. Houve um casamento muito lindo. Rebeca, então, era aquela que foi pretendida, que foi amada. Só que chega um momento na vida de Rebeca em que ela, tendo os 2 filhos, o filho Esaú casou-se com pessoas que não se davam bem com a sua família, e aquilo foi um peso para Rebeca. E chegou o ponto em que estava na hora agora de Jacó se casar também. E então ela usa uma expressão que demonstra que Rebeca viveu uma crise bastante profunda de falta de esperança. Rebeca chegou a dizer que: para que me serve a vida caso Jacó se case com alguém semelhante ao que aconteceu com Esaú? Conflitos familiares podem trazer grande dificuldade ao ponto de levar alguém a ter desesperança na sua própria vida. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia em toda ela, não esconde as fraquezas humanas. Rebeca, alguém que foi escolhida por Deus para dar continuidade, juntamente com Isaac, ao povo escolhido, sofreu isso na sua vida. Então, muitas vezes, podemos passar por situações de cansaço ou de falta de perspectiva, e isso trazer, então, dificuldade para que nós possamos experimentar a esperança de dias melhores. Um outro exemplo de suicídio agora na Bíblia é o que aconteceu com Saul. Vocês sabem um pouco da história, não é?
E esta história de Saul é uma história interessante, porque ele começa o seu reinado como alguém escolhido por Deus para dirigir a nação. Foi ungido pelo profeta Samuel. Estava exercendo o reinado, fazendo o seu trabalho. Porém, ele começou a se distanciar da sua comunhão com Deus e de obedecer à orientação de Deus. E ele se envolveu em muitas coisas. Entre as coisas que ele se envolveu foram guerras. E nessas guerras ele foi se distanciando de Deus, porque ao invés de seguir a orientação do profeta de Deus, ele seguiu o seu próprio interesse, o orgulho da vaidade da sua própria função. E neste processo da sua vida, ele então, na última batalha que ele estava, quando ele perdeu toda a possibilidade de ganhar aquela batalha, ele então se afasta e pede para que o seu escudeiro tirasse a espada e o matasse. O escudeiro, entretanto, ficou com medo e não quis fazer, não obedeceu a ordem do rei. Então o próprio rei tirou a sua espada e tirou a própria vida com ela. Saul chegou a um ponto de desespero e talvez tenha sido a sua expressão de buscar ainda alguma honra. Ao invés de ser morto pelo inimigo, ele foi morto pela sua própria espada, por si mesmo. A influência dele foi tão forte naquele momento que o próprio escudeiro fez a mesma coisa. Tirou a sua espada e deu cabo da sua própria vida. Talvez tenha faltado esperança para Saul. E tenha faltado esperança para o seu ajudante. O que lhe traz esperança? Há um outro texto na Bíblia que fala de um homem chamado Aitofel. Esse já não é tão conhecido como Saul, né? Quem foi Aitofel? Aitofel era um general, era alguém que fazia parte da equipe de Davi, porém ele se engendrou com aquele que era o filho de Davi, que pretendia tomar o lugar de Davi no reinado, chamado Absalão. Aitofel deu uma orientação, foi um consultor. E nessa consultoria ele deu uma orientação para Absalão que ele fizesse assim, que se ele fizesse daquele modo, então as pessoas haveriam de segui-lo e ele conseguiria tomar o reinado de Davi. Vejam só que trama diabólica, não é? Entretanto, depois de ouvir o conselho de Aitofel, Absalão foi ouvir também Uzai. E Uzai deu outro conselho, outra orientação. E quando ele ouviu a orientação de Uzai, ele achou melhor a orientação de Uzai do que de Aitofel. E por isso obedeceu, seguiu o conselho de Uzai. E quando Aitofel ficou sabendo o que tinha acontecido, aí ele se deu conta da enrascada que ele estava, não é? Porque ele, sendo da equipe militar de Davi, se rebelou e foi orientar, não é, a revolta do filho Absalão. O filho ouviu, agora sabia que ele já era contra o pai, mas agora o próprio Absalão não atendeu a orientação, a consultoria que ele dera, e veja o que aconteceu. Ele chega a um ponto então na sua vida que ele volta para o seu lugar, organiza a sua casa e tira a sua própria vida. É até uma situação bem diferente daquelas que a gente acaba percebendo, porque quando aquele autor da Associação de Psiquiatria da América Latina diz, por exemplo, que o suicídio
é uma expressão de desespero, não é? Aitofel não estava desesperado. Aitofel estava consciente, muito claro. Era um consultor militar, deu uma orientação, só que essa orientação não foi acolhida. Ele viu, agora não tenho mais esperança do ponto de vista político, militar, não tenho mais vez com Absalão e não tenho vez com Davi. Então, ele chegou, organizou a sua vida, organizou a sua casa, mas ele não tinha perspectiva. Tirou a sua própria vida. Sabemos que há muitos outros motivos, e muitas vezes até deixa a gente com mais perguntas do que resposta, não é verdade? Me lembro, por exemplo, de um irmão que conheci, que se tornou, inclusive, assim, uma pessoa de posses e que tinha muita vontade de ajudar os outros. E realmente ajudava. Ele era um granjeiro, como se diz no Rio Grande do Sul, não é? Um fazendeiro, e tinha, assim, por hábito ajudar os seus funcionários, ajudar as pessoas. Começou um pequeno grupo na sua casa, aquele grupo cresceu, se tornou uma igreja, foi o fundador de uma igreja. E esse homem lutou por muitos anos com depressão, tomando remédios controlados e tudo, não é? Tinha uma vida familiar regular, a esposa e os filhos, tinha uma profissão que o agradava, ele gostava muito do trabalho que fazia, mas tinha esse problema, tomava esses remédios controlados e tal. E vocês sabem que acontece com muitas pessoas que tomam remédios para a depressão. No momento em que estão eufóricos, acham que não precisam do remédio e param de tomar. E aí reside o problema, não é? Ao parar de tomar, muitas vezes tem uma decaída muito grande e aí, então, ocorre algum tipo de problema muito sério. E foi o que aconteceu com este nosso irmão em Cristo. Um dia, por volta das 8 da manhã, 7 da manhã, ele saía, dava as ordens lá para o capataz e tal, na fazenda dele, 7 horas. Voltava, tomava café com a esposa e depois ele ia para o restante do expediente dele. Naquele dia ele saiu às 7 horas da manhã, deu as ordens lá para o capataz, para os funcionários e tal, e a esposa estava lá preparando o café, esperando ele voltar. E deu às 8, ele não chegou. E deu 8h30, ele não chegou. E ela foi atrás dele. Pouco distante, chegou lá no escritório, onde ele normalmente reunia os funcionários e despedia os funcionários. Já não tinha nenhum funcionário, porque ele já tinha mandado todos para o seu trabalho e tal, com as tarefas do dia, só que quando ela chegou, encontrou o seu esposo na mesa de trabalho com um tiro bem aqui, que passou aqui. Um homem que conhecia Jesus, um homem que tinha uma vida familiar saudável, um homem que tinha esperança na vida, mas que teve uma situação de descontrole. Talvez causada pela falta do remédio. Depois é que a esposa percebeu, ele não tinha tomado o remédio. Naqueles dias ele estava muito bem. E ela percebeu que ele não tomou o remédio que precisava. Que situação, não é? Que situação. Poderíamos pensar, puxa vida, ele destruiu aquela igreja que ele tinha ajudado a organizar, ele destruiu a família que ele construíra ao longo de anos. Não. A igreja continua firme, graças a Deus, e a família está muito bem. Claro, passou por muitas lutas e tem lutado, não é? Mas, pela graça de Deus, o que ele plantou antes permaneceu. Essas questões fazem com que a gente se pergunte, não é, sobre isto. Vocês sabem deste exemplo, talvez o texto bíblico mais difícil de entender, não é? Como alguém chega a um ponto deste, vivendo com Jesus, durante o ministério de Jesus.
Judas fazia parte do grupo apostólico. E chega um ponto na sua vida em que, ao invés de dar vazão para todo aquele aprendizado que ele tivera com Jesus, não é? Algo toma a sua atenção e ele acaba então traindo o próprio Senhor Jesus. E nessa situação de traição faz com que ele então venda, não é? Uma informação especial, e Jesus então acaba sendo preso, e depois que tudo isso acontece, ele cai em si. Só que há uma grande diferença entre remorso e arrependimento, não é verdade? Ele foi tomado de remorso, porque o arrependimento leva à vida. E o remorso leva à morte. Há pessoas que têm remorso das coisas que fazem. Porém, a palavra de Deus orienta diferente. Se há erros e há pecados, nós somos instados pelo Espírito Santo de Deus a que nos arrependamos dos nossos pecados. O Senhor nos ensina pela sua palavra que devemos confessar os nossos pecados, né? Uma vez arrependidos, confessamos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Judas, entretanto, teve remorso. Pensou, puxa vida, o que foi que eu fiz? Pegou as 30 moedas, levou de volta lá no templo, não é? E jogou aquelas moedas para aqueles que tinham entregue aquele suborno. Saiu dali, diz o texto, e foi se enforcar. Há exemplos bastante sombrios na Bíblia, mas a pergunta deve ecoar: o que pode trazer esperança? O que pode trazer esperança? Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler juntos? Vamos lá. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No Antigo Testamento, há pelo menos 146 passagens que falam de esperança ou do verbo esperar. No Novo Testamento, são mais de 80. 31 são verbo, esperar, e 51 o substantivo, esperança. Ou seja, podemos afirmar com clareza que esperança é um tema importante na Bíblia, não é? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por que será? Eu creio que, pelas razões já mencionadas, existe uma grande possibilidade de nós perdermos o foco, de nós estarmos vivendo em nossa vida sem esperança. Por isso, a palavra de Deus, ela coloca o foco na esperança, dizendo, olha, se em alguma situação nós estamos vivendo que está tirando a esperança do nosso coração, nós somos como que corrigidos e orientados, instados pela palavra de Deus, a que de fato cultivemos esperança em nossa vida. Então, a pergunta está aí, né? O que lhe traz esperança? No mesmo capítulo 3 de Lamentações, e até eu acho curioso, que justamente o livro de Lamentações é o livro que fala de esperança, não é? Porque lamentações, você sabe o que significa, né? Não é? O que são lamentações? Senão o choro, não é? Inclusive o profeta Jeremias era conhecido como o profeta chorão, o profeta chorão. E este profeta, então, diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
E no versículo 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E no versículo 23 diz: elas se renovam cada manhã. Cada manhã. Pode acontecer de você chegar de manhã e ainda não tem esperança, né? Pode acontecer. Às vezes o choro, quando diz ali o texto, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não literalmente, ou melhor, essa expressão não significa necessariamente uma noite, né, aí de 12 horas e um dia, não é que vai se seguir a ele, mas pode ser também um período. A palavra do Velho Testamento para dia pode significar um dia de 12 horas, de 24, ou um período, não é? Um período. Então, quando o texto fala sobre isto, ele está mostrando que há oportunidade de renovar a esperança dentro do coração humano. Por mais sombria que sejam as experiências e as dificuldades, trazer à memória o que pode dar esperança é lembrar das misericórdias de Deus. Que são as misericórdias de Deus? As misericórdias do Senhor são aquelas coisas que nós merecemos, mas que nós não vamos ganhar, porque Deus é misericordioso, porque o que nós merecemos, muitas vezes, é repreensão, mas Ele segura por causa da sua misericórdia para conosco. Lembrar das misericórdias de Deus são coisas que podem trazer esperança para o meu coração e para o seu coração. O versículo, foi um pouquinho a mais, o versículo 25 deste mesmo texto de Lamentações, capítulo 3, diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A bondade do Senhor. Deus é bom. Quanto você pagou pelo ar que você respirou o dia inteiro hoje? Bom, não vou perguntar da água, porque essa nós já estamos pagando, né? E nós estamos pagando mais caro porque o Z está usando demais na hora do banho. Entenderam, né? Tá? Mas ele já disse que vai se corrigir. Tá? A bondade de Deus. Às vezes vivemos e usufruímos do ar que respiramos e nem lembramos de onde que veio. Não é? Nos alimentamos, mas afinal de contas você trabalhou o mês inteiro, né? Você tem recurso para comprar comida, né? Quantas pessoas que têm o dinheiro para comprar comida e não têm comida para comprar? Quantas pessoas estão fugindo da Venezuela, por exemplo, porque não tem como ter o suprimento da sua família, com alimentação, coisas mais básicas. Não é? Então, quando vemos a vida se desenvolver, por mais simples que sejam as coisas, como a água que tomamos, ou como o ar que respiramos, ou as coisas boas que vemos, ou o vento que enxergamos, não é? Ou não enxergamos, só sentimos, não é? Ou o calor, ou o frio, a bondade do Senhor está presente. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A misericórdia de Deus sobre a minha vida, a sua bondade, são coisas que eu preciso recordar. E ao recordar, a esperança vem. É fruto, é resultado. O versículo 26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Às vezes a gente gosta de fazer barulho. Mas também é importante aprendermos no silêncio. Tirar aquele tempo para ficar quieto. Para ouvir Deus no silêncio. Para que Deus possa falar também ao nosso coração, sem as distrações que normalmente nós colocamos para ocupar o nosso tempo, a nossa atenção.
A salvação vem do Senhor. Ele providenciou tudo quanto é necessário para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação de todas as pessoas. A salvação vem de Deus. E se nós lembramos disto, e se nós reconhecemos isto, estamos dando oportunidade para renovar a esperança no nosso coração. A salvação não vem do nosso esforço próprio. Não vem das obras, diz lá o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, não vem das obras para que ninguém se glorie, achando melhor do que o outro. Não, a salvação vem do Senhor. E isso é uma mensagem própria do Novo Testamento, mas já encontramos no Velho Testamento, e talvez no livro menos indicado. Era o livro que se propõe a fazer as lamentações, mas ele está dizendo: a salvação vem do Senhor, e é bom esperar a salvação que vem do Senhor em silêncio. O versículo 31 e o versículo 32 do capítulo 3 de Lamentações, assim dizem: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Deus tem compaixão. Como é que nós sabemos disto? Bem, há muitas maneiras, mas além deste texto, eu gosto de lembrar também de um exemplo de Jesus. Se reconhecemos que Jesus veio como revelação de Deus, não é verdade? Não é? Lá em Mateus capítulo 9, versículos 35, 36, por ali, diz que Jesus, ele visitava as aldeias, visitava as cidades e tal, e via as multidões, e quando ele enxergava as multidões, qual era o sentimento dele para com as multidões? Diz o texto que ele tinha compaixão. Compaixão. Porque enxergava as pessoas como ovelhas sem pastor. Um olhar de compaixão. O Senhor Jesus demonstrou isto. Deus, nesse texto, está sendo descrito como alguém que usa de compaixão. Se Deus não fosse o Deus compassivo, nós não teríamos oportunidade de, quem sabe, pensar em algo que pudesse trazer esperança ao nosso coração. Porém, o fato de Deus ser alguém que não rejeita as pessoas para sempre, mas usa de misericórdia por causa da sua compaixão, faz alimentar no coração do crente a esperança. Diante disso, irmãos e irmãs, eu creio que é importante lembrarmos de algumas coisas. Uma delas que eu gosto de lembrar está aqui, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando penso neste versículo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, e fala a respeito então desta oportunidade de nós santificarmos a Cristo como Senhor em nosso coração e dizer para estarmos preparados para responder a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em nós, então provoca em mim o desejo de perguntar, não é? Você e eu estamos preparados para responder? Qual é o motivo da nossa esperança? Primeiro, para estarmos preparados para responder, é porque nós devemos ter esperança, certo? Se não tivermos esperança, não teremos motivo para responder nada aqui. Segundo, se nós temos esperança, nós vivemos de acordo com essa esperança.
E se vivemos de acordo com a esperança que temos no nosso coração, então nós vamos provocar as perguntas. Só que às vezes a gente vive de uma maneira tão assim, né, escondidinha, que não provocamos a pergunta. É importante que alguém pergunte, porque se alguém pergunta, você tem o direito de responder. Não é assim? Eu fico lembrando, por exemplo, que cada vez que eu visito as nossas instituições sociais, né, eu tenho oportunidade, me confronto com isto. Por exemplo, lá em Cotia, nós temos um lar que temos agora um núcleo social e temos lá 100 crianças e adolescentes, né, todos os dias, em 2 turnos, divididos em 2 turnos, de manhã e de tarde. Quem está na aula de manhã vai à tarde, quem está na aula à tarde vai de manhã. Não é? Então, ali tem o atendimento através da irmã Edith, do pastor Manfredo, da equipe toda, não é? Que lá está trabalhando, não é? Inclusive a sobrinha da Marlene, não é? Que está lá também, e o marido dela, não é? O Luiz. Então, oportunidade para servir as pessoas que ali estão. Crianças que muitas vezes têm muita dificuldade na escola, recebem reforço escolar ali. Criança que talvez estaria na rua durante a maior parte do dia, estão ali recebendo alimento saudável, oportunidade de serem cuidadas, de terem um treinamento esportivo, por exemplo, o Luiz ensinando aquela criançada, por exemplo, a jogar vôlei, não é? E recebi um post deles esses dias, acho que ontem, hoje, que eles estavam numa atividade esportiva lá do núcleo e ganharam o campeonato lá da cidade de Cotia. Quando as pessoas encaminham seus filhos, por exemplo, para o núcleo social em Cotia, muitas vezes vem a pergunta: por que vocês estão cuidando das nossas crianças? Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando provocamos a pergunta e a pergunta vem, é a oportunidade de dizer: estamos fazendo isto porque Jesus Cristo transformou o nosso viver, porque Jesus Cristo conquistou a sua igreja, porque Ele nos motivou a dedicar orações, a dedicar tempo, a dedicar nossa oferta, a dedicar nossa vida, a mobilizar o povo de Deus para que faça alguma coisa pelas pessoas que precisam. Ao provocar a pergunta, temos então a oportunidade de renovar a esperança no nosso próprio coração e das pessoas que são atendidas nas suas necessidades. É muito fácil criticar porque o governo não faz. Mas não é tão fácil tirar dos nossos próprios recursos e investir numa obra que sabemos, ela custa muito. Quando a pergunta não vem, talvez seja porque nós não estamos provocando direito. Provocar a pergunta para ter a oportunidade de responder. Não para a glória própria, não para ufanar-se, não para dizer, ó, como nós somos bons, né? Mas para dizer como Cristo faz diferença na vida. Qual é a diferença que Cristo faz na sua vida, na minha vida, na nossa família, na nossa igreja? Se temos experimentado uma vida com Deus, que tem trazido esperança, vamos ajudar as pessoas a que façam a pergunta e, ao ouvirem a resposta,
possam também desejar ter uma experiência com aquele que nos dá esperança. Por isso, como disse Charles Swindoll, escrevendo um livro de comentários sobre 1 e 2 Pedro, o título do livro é este: Renove a sua esperança. Podemos viver dias em que a esperança fica frustrada. Vemos tantos acontecimentos ruins. Até aquilo que às vezes estava dando esperança, em algum momento deixa de dar, não é? Combate à corrupção, por exemplo, te soa alguma coisa assim? Não é? Se a nossa esperança estiver ali, nós estamos mal, né? Por isso a nossa esperança renovada. Quando nós renovamos a nossa esperança, afastamos as falsas esperanças. Lucas 17, capítulo 17, versículo 33, fala uma coisa surpreendente. Ele diz assim: quem quer preservar a sua própria vida, perdê-la. Mas pastor, o senhor está falando para renovar a esperança, agora vai dizer um negócio desse, né? Pois é. Essas palavras não são minhas, vocês sabem, são palavras do Evangelho. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, de fato, a salvará. Mas talvez seja melhor para entender este versículo se olharmos Mateus capítulo 10, versículo 39, quando diz: se alguém quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Porém, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, disse Jesus, esse salvá-la. No versículo 20 e 21 deste mesmo capítulo de Lucas, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Entender que a verdadeira esperança não vem pelo acúmulo de coisas boas, porque o reino de Deus não é visível, não está do lado de fora. Na verdade, a expressão reino de Deus poderia ser ainda melhor compreendida se, ao invés de usar o substantivo reino, usasse o verbo reinar. É o reinar de Deus, é o domínio de Deus, é quando Ele é o Senhor, é quando experimentamos o seu senhorio, entendendo então a verdadeira esperança e adotando a esperança num mundo que zomba de quem espera. Às vezes, podemos ser, inclusive, motivo de riso, porque de alguma maneira confiamos, de alguma maneira cremos, de alguma maneira contribuímos, de alguma maneira participamos e queremos espalhar esta esperança. Eu digo que a esperança no mundo que zomba, porque o próprio Senhor Jesus experimentou isto. Lembram-se que ele foi crucificado no meio de dois, não é? E um deles disse o quê a respeito, ou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, veja bem, se tu és o Filho de Deus, faça o quê então? Saia da cruz e leve a gente também. Sempre para tirar vantagem em tudo, né? Zombando do Filho de Deus que estava entregando a sua vida, aquele que estava pregado lá na cruz por causa do seu próprio erro,
zombando daquele que estava pregado na cruz, sem ter motivo algum para que ali estivesse. O texto de Romanos, capítulo 4, versículo 18, é um texto interessante porque fala também de uma experiência de alguém que teve uma esperança numa situação bastante peculiar, ao ponto do texto bíblico dizer que ele esperou contra a esperança. Fala de Abraão. Abraão que viveu uma experiência diferente. Teve a promessa de ser o pai de uma grande nação e, através da sua vida, abençoar todas as famílias da terra. Esta era a promessa que ele recebeu. Gênesis, capítulo 12, fala desta promessa para Abraão. E ele já estava perto dos 100 anos e não tinha nenhum filho ainda. A esposa já estava com 90 e não tinha filho nenhum ainda. Creu contra a esperança. E foi nessa circunstância que finalmente ele teve o filho. E depois de 12 anos, quando esse filho era um adolescente, um pré-adolescente, aí Deus pede para ele sacrificar o filho, o único. Creu contra a esperança. O fato dele ter crido contra a esperança, eu creio que exemplifica também para nós. Quando respondemos à pergunta, o que lhe traz esperança? Às vezes, estejamos passando por situações em que temos que crer numa situação completamente oposta àquela que está presente em nossa vida. Então, temos um bom exemplo. Abraão creu contra a esperança. Temos aí uma oportunidade, então, para renovar a nossa própria esperança. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. É um tripé, não é? É o tripé. Conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E também Hebreus capítulo 11, o versículo 1 nos diz esta frase: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, esperança, fé e amor, não é? Esse tripé me faz lembrar aqueles banquinhos assim que a gente tinha, especialmente naquelas casas onde tem ainda a estufa, não é? Aquele fogãozinho de lenha, né? Do lado tinha sempre uma banquetinha dessa de 3 pés, né? Tirando uma, cai, né? Não tem jeito. Tirando uma, cai. Então é assim, é a fé, esperança e o amor. Estamos falando da esperança, que convive com a fé e que sem o amor não pode existir. O que traz esperança? Eu gostaria de encerrar pensando 2 coisas. A primeira, que nós renovamos a nossa esperança quando nós ajudamos os outros a renovarem a sua. Lembro da história da Sílvia. Quem é a Sílvia? A Sílvia foi mais conhecida hoje como missionária Sílvia, mas ela foi conhecida alguns anos atrás como a bruxa da Cracolândia. A bruxa da Cracolândia, chamada Sílvia, era uma mulher que já tinha sido condenada a uma pena de 25 anos de cadeia por tráfico. Uma mulher que viveu na cadeia muitos desses 25 anos. Se não me engano, 14. E quando saiu, foi para a Cracolândia. E lá se tornou o pavor. Ninguém queria vê-la. E sabe como é que a Sílvia foi transformada?
porque alguém, uma moça, de aproximadamente 18 anos, limpinha, cheirosinha, voluntária numa Cristolândia no centro de São Paulo. Viu a Sílvia, a chamada até então bruxa da Cracolândia, uma mulher que já não tomava banho há mais de mês, fedida, mal encarada, que as pessoas desviavam dela, o cheiro insuportável. Essa moça foi até a Sílvia, em direção da Sílvia, e deu um abraço na Sílvia. Foi só isso, irmãos, que quebrantou o coração da Sílvia. A partir dali ela entrou na Cristolândia, ouviu a mensagem, ganhou um banho, ganhou roupa, ganhou comida, um café da manhã. E a partir dali começou a transformação na vida da Sílvia. Se converteu, se tornou obreira de uma das Cristolândias. Depois foi fazer o CIEM. O CIEM é o Centro Integrado de Evangelismo e Missões, no Rio de Janeiro, antigo IBER. Foi aprender a Bíblia. Foi se tornar preparada para ser uma missionária. Quando eu li o testemunho dela na revista Pátria para Cristo, a pergunta: o que você mais gosta de estudar no CIEM? Sabe qual foi a resposta dela? Hebraico. A Sílvia, com 50 anos, se formou no CIEM. Se tornou missionária de missões nacionais. Porém, esta semana, a Sílvia teve um AVC. E ela precisa das nossas orações para continuar renovando a sua esperança e continuar renovando a esperança de muita gente ainda. Ajudar os outros a renovarem a sua esperança pode também renovar a nossa. Você precisa renovar a sua esperança? Eu preciso. Cada dia. Que o Senhor nos ajude a que a nossa esperança seja renovada. Renovada no Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, na compaixão que Ele tem pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pela vida das pessoas com quem convivemos ou aquelas que nós não convivemos, mas que de alguma maneira encontramos nas esquinas de Curitiba ou no nosso lugar de trabalho ou dentro da nossa casa, onde quer que estejamos e que a nossa esperança precise ser renovada. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém. Sabe que a gente estava essa semana, obrigado, essa semana escolhendo música para hoje, né? E a gente não se falou, eu só perguntei agora qual que era o tema, né? Um pouco antes. Como o Senhor faz as coisas perfeitas. A gente vai cantar uma música aqui que é justamente um pedido, assim, é uma oração, para que o Senhor venha tomar o lugar que é dele na nossa vida, né? Que ele possa reinar na nossa vida. E não é reina que a gente vai cantar, mas é uma outra música onde a gente vai declarar aqui, pedir, na verdade, né? Que o Senhor abale toda essa coisa que tem por aí e restaure a essência, né?
Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da contradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és. Só tu és Venho hoje me render, tua vontade obedecer. Eis a minha entrega. Amém? Que essa possa ser uma declaração diária, né? Que o Senhor venha tomar o lugar dele na nossa vida. Reinar absoluto.
Eu tinha recebido, acho que há 2 ou 3 semanas, até fui procurar o crédito agora, que talvez tenha sido a mais impactante, mas talvez a mais realista campanha publicitária que está se fazendo da comunidade bíblica da graça, que é essa foto. Não suba no banco. Jesus já subiu na cruz por você. Que a gente possa espalhar, se quiser eu posso mandar para vocês depois, essa mensagem, que é uma mensagem evangelística e ao mesmo tempo de esperança àquele que não tem esperança, né? Acho que cabe muito bem com a mensagem que nós recebemos hoje aqui. Não vá embora antes de abraçar mais um ou outro irmão antes de sair. Ore pelo nosso pastor e sua família pastoral. Essa semana é semana de GPS, né? Vamos encontrar a galera. E se você ainda não tem a tua galera, ali embaixo tem uma lista. Encontre a sua, seu lugar mais perto de casa. E é isso, tenhamos todos, né? Uma boa semana na paz do Senhor. Amém.